Bom dia, amigos e amigas, é bom estar aqui novamente preparando e passando uma aula para vocês com o tema História. Nossa aula de hoje ela vai trabalhar o imperialismo. Então pensar em imperialismo é pensar também a Revolução Industrial e pensar todos os aspectos que estão diretamente e indiretamente relacionados à Revolução Industrial. A indústria ela passa por um grande processo de expansão e com esse processo de expansão também passa-se a uma concentração cada vez maior do capital em mão de indivíduos únicos. Esses indivíduos que tinham as empresas mais fortes, que tinham uma indústria mais consolidada no mercado, eles pressionavam o pequeno industrial ou a vender a sua fábrica, ou a vender a sua indústria para eles, ou eles baixavam o preço do seu produto ao ponto de que essa pequena indústria ela não ia conseguir sobreviver na disputa de mercado e acabavam fechando as portas. Isso é uma característica do imperialismo, que é o canibalismo, a prática de canibalismo de uma empresa mais forte, uma empresa que tem uma fatia maior de mercado sobre as empresas que não têm tanta força. Então, a partir do ano de 1870, que aí nós estamos pensando lá no final do século XIX, países como os Estados Unidos da América, a Grã-Bretanha, o Japão, eles começam a expandir os seus tentáculos, eles começam a expandir a sua influência sobre outras regiões do globo, outras regiões do planeta. Isso é uma prática, é uma característica do imperialismo, né? E eles tinham como objetivo a África, a Ásia e a América Latina. Então, quais eram as motivações desse expansionismo, da busca dessas nações por novos territórios? Primeiro, investir o recurso adquirido. Então, como eles já tinham adquirido grande capital nas suas regiões, eles precisavam levar esse capital para um outro local e transformar esse capital, produzir mais dinheiro a partir deste. Eles precisavam de matéria-prima abundante para alimentar a indústria que estava em expansão, para alimentar essa indústria estadunidense, essa indústria europeia que estava desejosa por novos mercados, e aí eles utilizavam o cobre aqui porque o cobre ele é um metal condutor, a grande maioria de vocês sabe disso, e ele é um material que ele é fácil de trabalhar, ele é um material bastante maleável. Nós temos o ferro, e aí o ferro ele é utilizado na fabricação de alguns produtos e nas ferrovias, e nós temos o carvão que é utilizado na siderurgia, ou seja, o carvão ele é utilizado para aquecer as fornalhas que ia derreter a matéria-prima, o ferro ou o cobre, ou a matéria-prima que fosse aí necessária para a indústria, a fim de que ela pudesse ser beneficiada e transformada em material de consumo. Então, após o beneficiamento dessa matéria-prima, era necessário que houvesse um local que fosse absorver esse produto acabado. Então, era necessário essa expansão imperialista, essa tomada dessas nações, dessas novas nações, por meio desses países, a fim de quê? A fim de expandir o seu mercado, a fim de que alguém pudesse adquirir aquele produto que era fabricado nas indústrias europeias e americanas. Pedras preciosas. Nós estamos pensando principalmente aqui no diamante e estamos pensando na África, de onde era extraído grande parte das pedras preciosas, e o ouro, que é um mercado encontrado em grande parte do mundo. E uma mão de obra que fosse barata ou que fosse escravizada. Então, quanto maior a quantidade de mão de obra, mais baixos eram os salários pagos para esse indivíduo e maior a concentração de capital, de recursos na mão do imperialista, né, que estava a serviço dos seus próprios desejos e a serviço dos países que os financiavam. Os países imperialistas, eles justificavam essa dominação de algumas formas, né? Primeiro, eles
impunham a ideologia da supremacia de um determinado grupo da sociedade sobre os demais. Então, a supremacia da raça branca sobre a raça negra e a raça amarela. E o dever civilizatório. Então, uma missão quase que divina que eles tinham de levar a civilização àqueles grupos que eram considerados incultos, que eram considerados bárbaros, né? Nada muito diferente do que nós vemos hoje, quando os países imperialistas, no nosso determinado contexto da história, levam esse discurso da supremacia de um determinado grupo sobre os demais. Seja essa justificativa porque aquele grupo é terrorista, ou seja essa justificativa porque aquele grupo não sabe fazer uso adequado dos seus recursos naturais, né? Então, nós que somos civilizados temos que ir lá ajudá-los a fazer uso desses recursos de forma apropriada. Então, esse discurso da supremacia de um grupo sobre o outro, ele ainda é muito presente, ainda está muito forte dentro das culturas imperialistas, dentro dos países imperialistas do nosso cotidiano. E o dever civilizatório. Então, esse discurso, ele utilizava a religião. Então, a religião, tudo que fosse praticado por um africano, um culto africano, por exemplo, ele não era considerado uma religião vinda da deidade, vinda de Deus. Era considerado uma coisa impura, uma coisa profana, né? Uma prática até de paganismo. As práticas cotidianas, o modo daquele povo se vestir, o modo deles se relacionarem também não era visto com bons olhos por essas nações imperialistas, e dessa forma eles elaboravam um discurso de desumanização do outro. Então, aquele outro indivíduo que estava sendo dominado, que estava sob o jugo dessa política imperialista, ele não era considerado um ser humano igual ao europeu. Essa visão que eles tinham. Então, não sendo ele um ser humano, a dominação desse era justificada até por discursos religiosos e científicos. Essa superioridade intelectual de um indivíduo sobre os demais. Então, tinha-se a ideia do tamanho do crânio de um indivíduo em relação ao outro, né? O clima que um determinado indivíduo nascia em relação ao clima que o outro nascia. Então, os europeus, eles olhavam para o africano, para aquelas nações que estavam sendo dominadas, como um passado remoto da sua própria cultura, ou como um animal mesmo, quase próximo de um animal. Então, por essa razão, não havia o sentimento de remorso, né, por essas práticas imperialistas. O avanço da tecnologia, ele em muito ajuda essa exploração, em muito ajuda esse avanço dos países imperialistas. São eles aí a descoberta do aço. Então, o aço, ele é um material muito mais resistente, é um derivado direto do ferro, é utilizado na fabricação de máquinas que vão ser exportadas, que vão sair da Europa e que vão ir para outros locais do mundo, para que essa política expansionista ela possa ainda consolidar-se, não só dentro da Europa, mas fora dela. O uso dos combustíveis fósseis, e aí nós podemos destacar o petróleo e os seus derivados, como a gasolina. Nessa indústria, a produção de máquinas que são feitas a partir desses metais como aço, para substituir a mão de obra humana, uma vez que essa máquina ela é incorporada dentro do mercado produtor, a mão de obra humana ela vai sendo descartada. Quanto maior a quantidade de mão de obra, menor são os salários pagos a esses indivíduos e maior a exploração por parte do capitalista, por parte do dono da indústria, né? E, consequentemente, a diminuição do custo de produção e uma maior concentração de recursos nas mãos das indústrias. Então, temos aqui o real,
e temos aqui o dólar, né? Simbolicamente eu coloquei um do lado do outro, e pensar que os bancos dentro desse mercado, dentro da exploração desses países imperialistas, os bancos, por possuírem uma grande quantidade de recurso, eles emprestam esse recurso para as grandes indústrias. As grandes indústrias, elas, de mão desses recursos, levam eles para esses países que vão ser explorados para produzir mais riqueza. Outra coisa também que acontece é que, sobre o jugo dos bancos, a prática de canibalismo de uma empresa sobre a outra permite que somente um grupo seleto de indústrias sobreviva a isso. E essas indústrias que sobrevivem, qual é o principal interesse delas? É controlar o mercado, desde a extração da matéria-prima, do ferro, da madeira, lá da natureza, até o beneficiamento e depois a venda desse produto. Eles querem controlar toda a cadeia produtiva nas mãos de alguns grupos específicos, como nós vemos no nosso mundo hoje. É uma consequência direta disso. Um pequeno grupo de empresas concentram em si grande parte do mercado. Então, desde lá da pasta de dente que você compra, o sabonete que você compra, até a peça que vai ser vendida lá na sua máquina de lavar ou num utensílio que você tem em casa. Então, tem indústrias que elas têm os seus tentáculos, elas têm as suas garras em várias partes. Então, o interesse maior desses indivíduos que estão praticando o imperialismo, desses países que também estão, de certa forma, ligados a esses ideais imperialistas, é dominação e poder. A África sobre o domínio das ideias e dos desejos imperialistas, né? Então, a África, ela é rica em quê? Em matéria-prima. Quando a África ela é em seu primeiro momento invadida, ela tem o contato com aqueles colonizadores, isso acontece principalmente no litoral. O desejo desses exploradores que chegam ao continente americano é tirar as riquezas que estão lá no interior do continente. Por esta razão, eles começam a fazer políticas de alianças com os governos locais. Uma característica que facilita a exploração do capitalista sobre o continente africano é justamente a fragmentação que existia dentro da África. Então, vários grupos, cada um com os seus próprios costumes, cada um com sua própria religião. A rivalidade entre esses grupos que já existiam lá na África, isso facilita muito a visão e a política imperialista dentro do continente. Essa rivalidade, de certa forma, enfraquece a própria África, que enfraquecida fica indefesa contra esta política. Uma coisa danosa também é que quando essa política expansionista ela se consolida lá na África, ela ganha força dentro do continente africano, o indivíduo imperialista, o país imperialista, ele não está pensando que esse grupo é rival ao outro. Ele junta tudo e coloca dentro do mesmo espaço. O que é a consequência disso? A consequência disso é o que nós vemos hoje lá. Grupos que são rivais, que são colocados dentro de um mesmo espaço e que acabam passando geração após geração, alimentando um ódio constante entre um e outro. Eu aconselho você a assistir um filme muito bom chamado Hotel Ruanda, que fala um pouco sobre essa rivalidade que acontece a partir dessa junção equivocada que os países imperialistas fazem a partir das dominações nessas regiões. Eles precisavam de um mecanismo para escoar essa riqueza que era retirada de lá, e as ferrovias
era um dos mecanismos mais utilizados para isso. Então, escoar o carvão, o cobre e o ferro, né? Para isso, como eu falei para vocês, eram feitos os acordos. Esses acordos, muitas vezes, eles estavam associados ao quê? Ao endividamento desses governos locais. Então, nós temos um mapa aqui da África após o seu fatiamento. Então, o que nós podemos ver aqui é a grande predominância de linhas retas, né? Então, você tem um mapa aqui que ele é desenhado, não existem muitas fronteiras naturais, né? Ele foi traçado em cima de uma mesa. Então, você tem aqui, nesse tom de verde mais escuro aqui, você tem as possessões alemãs, que não são muitas, e essa predominância muito pouca da Alemanha, depois vem também a ser um desconforto para a Alemanha, que vai impulsionar os ideais imperialistas alemães e, consequentemente, a inclusão da Primeira Guerra Mundial. Você tem a Bélgica aqui que está num tom mais amarelado, né? Você tem a França no laranja, pelo menos eu estou vendo laranja, de repente você está vendo uma outra cor, que você vê que a França ela tem uma grande quantidade de território. A França e a Inglaterra são os países que têm a maior possessão. Então a Inglaterra está em amarelo, a Itália está em verde e nós temos Portugal que está em um outro tom de amarelo. A região que sobra independente é somente aqui a que corresponde à Etiópia. Esse mapa está disponível na internet, você pode facilmente encontrá-lo lá e poder olhar mais de perto como que foi feito isso. É possível também você encontrar mapas que você pode fazer uma comparação da África antes, como ela se constituía, e depois como ela fica após o domínio dos países imperialistas. A França na África fica principalmente lá na região da Argélia, né? E eles incorporam lá medidas para impedir o quê? Impedir a alfabetização, impedir a escolarização do nativo, desde lá do ensino de base. Porque quanto mais inculto o indivíduo, mais fácil é a dominação, o que é uma prática ainda muito presente nos dias de hoje, né? Então, se o indivíduo ele não tem um aprimoramento intelectual na leitura, nas artes, ou em tudo que faz com que o indivíduo possa ser mais crítico, é melhor para a dominação, é melhor para ser subjugado pelo interesse do imperialista, do dominador. Então, os belgas, e aí aqui é importante, o rei Leopoldo II, ele tem a Bélgica ali como o seu quintal, ele monopoliza aquela região para permitir o trânsito livre do comércio ali sobre os rios que banham a África, né? E de certa forma a mão de obra é escravizada, e aí é mão de obra escravizada e não mão de obra escrava, porque ser escravo é uma condição que é imposta àquela população. Eles praticam os seus interesses naquela região, explorando o marfim, que era muito apreciado na Europa, para a produção de utensílios os mais variados possíveis, e a borracha. O indivíduo que era colocado dentro dessa exploração da borracha, se ele não cumpria a sua cota, muitos deles eram mortos. Então, porque a ideia deles é a seguinte: para cada um que era morto, existiam outros que iriam ocupar o seu lugar. E muitas vezes as famílias eram pressionadas para isso. Os britânicos, eles vão para o Egito, mas eles não têm muita sorte lá. Embora eles tenham feito políticas de aliança, eles tenham comprado os governos locais, tenham endividado esses governos, eles acabam se encontrando lá com os muçulmanos, com os praticantes da religião islâmica, que era um povo já um pouco mais escolarizado, um povo mais culto,
e que não se submete tão facilmente à cultura do outro. Esses povos, posteriormente, eles declaram a Guerra Santa contra os britânicos, contra os ingleses, e expulsam eles de lá. E as revoltas africanas, os africanos eles começam a resistir essa presença do estrangeiro lá na sua região por causa da falta de respeito à sua soberania, da falta de respeito às suas culturas próprias, à sua identidade nacional, à exploração econômica que havia sobre o local. Então, vocês não pensem que não houve uma resistência, que o nativo ele ficou submisso e passivo a essa dominação. Não, existiam grupos que estavam rivalizando, que estavam lutando por uma África livre. Então, revisão de conteúdo. Então, hoje a nossa aula foi por tema o imperialismo. Imperialismo esse que nós estamos falando aí a partir da segunda metade do século XIX. Nós estamos pensando também a segunda fase da Revolução Industrial. Estamos pensando aí na expansão dessa indústria, na concentração do capital nas mãos de alguns grupos específicos. Nós estamos pensando em Japão, estamos pensando nos Estados Unidos da América e nos demais países imperialistas, expandindo o seu poder, expandindo sua influência em outras regiões do mundo. Estamos pensando aí que essa influência está sobre os países da Ásia, estão também sobre a América Latina e a África. As motivações expansionistas eram a busca de matéria-prima e novos mercados e concentração de poder. O avanço tecnológico com o aprimoramento do uso dos combustíveis fósseis, o uso dos metais, e aí nós citamos o ferro e o cobre, a descoberta, a invenção do aço, que é um metal mais resistente para o uso da indústria. Nós estamos pensando os bancos e a concentração de capital nas mãos de alguns grupos específicos e, consequentemente, concentração de mercado, desde a extração da matéria-prima até o produto acabado. Os mecanismos de dominação que tinham lá o seu discurso ideológico, muitas vezes baseado na religião, na supremacia de um grupo branco sobre os demais grupos da sociedade, na desumanização do outro para justificar essa dominação, né? E, por fim, as revoltas impostas pelos africanos a fim de não se verem subjugados pelo poder dessas nações imperialistas. Espero que você tenha apreciado esta aula. Espero que você possa deixar o seu like, a sua curtida no nosso canal, que você possa se inscrever para que possa estar sempre recebendo o nosso material. Nos acompanhe lá no Facebook e também no Instagram. Vamos estar sempre postando materiais lá para você. É sempre um prazer desse professor entrar em seu lar e deixar essas aulas que eu preparo sempre com muito respeito para você. Fica aqui o abraço forte do seu professor Emisael e até a próxima aula.